E toda essa revelação que eu estou tendo, eu acho que está me abrindo os olhos de uma forma que eu estou me sentindo leve, me sentindo bem, para cumprir meu propósito e fazer a vontade de Deus. Então eu pensei, por que não trazer para os irmãos, se é uma coisa tão boa de se viver, eu quero que outros também vivam assim, né? E, então, começando aqui, eu gostaria que a gente, vamos entrar em uma concordância que Deus tem um plano, um propósito na vida de todo mundo, ok? E, só que tem o seguinte, como que a gente vai saber identificar qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Algumas pessoas já descobrem novinhas o propósito de Deus e conseguem fazer grandes coisas com isso, outras pessoas passam praticamente a vida toda nessa dúvida e não conseguem ter esse entendimento, né? Então, vamos ler lá em Filipenses 2:13. Fala assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus tem uma vontade para cada um de nós. E todo mundo concorda aqui que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ok? Mas como será que é essa vontade para nós? Eu destrinchei aqui em duas questões. Ele tem uma vontade geral, né? Uma vontade que engloba todo mundo. Essa vontade, no caso, vai estar lá em 1 Timóteo 2:4. Vamos lá. 1 Timóteo 2:4 vai falar bem assim. Abri Timóteo errado, peraí. Vamos lá. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus para o contexto geral. Ele deseja que todos nós sejamos salvos e tenhamos conhecimento da... Vamos lá, gente, me ajuda para não ficar nervosa. Ele deseja que nós sejamos e tenhamos conhecimento da... Amém. Ufa. Vamos lá. E tenhamos conhecimento da verdade. Então, no plano geral de Deus não muda de indivíduo para indivíduo. Ele tem esse desejo tanto para mim como para você. Um exemplo desse plano de Deus é quando ele fala para Israel, né? Que bem sei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de bem, não de mal, etc, etc. Né? Então, isso a gente consegue concordar sobre esse pensamento geral. Só que agora tem um plano específico de Deus para cada um de nós, que vai estar lá em Salmos. Eu vou querer que vocês abram lá em Salmos 139:16. Vamos lá. O salmista Davi, ele vai falar assim: os teus olhos me viram a substância ainda uniforme. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Hoje eu estava lendo esse versículo e me veio uma reflexão. Eu fiquei pensando, cara, a gente nem sequer sonhava em existir, talvez nem nossos pais ainda existiam, e Deus já tinha traçado no livro dele um plano para mim e para você. Só que o que é engraçado aqui é que ele não traçou um contexto global. Ele fez para mim, para Débora, para Marlene, para Dona Pen. Ele criou uma história para cada um. Ele escreveu no livro dele uma história com início, meio e fim para cada um. E não foi tipo uma história resumida. Ele fez detalhes nessa história. Ele tem um propósitozinho em cada coisa que vai acontecendo. E, nossa, aí hoje, cara, eu fiquei até assim, né, deslumbrada de pensar nisso, porque, tipo, Deus dos deuses, Criador dos céus e terras, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, se deu ao trabalho de tirar um tempinho da vida dele, da eternidade dele, né, para estar criando uma história detalhada sobre nós. E, cara, se a gente parar para pensar nisso, como é injusto a gente viver nossa vida toda sem descobrir qual é essa história, qual é esse propósito que ele planejou para nós. Porque, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer isso, né? Um trabalho perdido, se a gente não correr atrás de descobrir todo esse propósito. Então. Então, nós chegamos a esse mundo com um propósito a ser cumprido. Deus tem dons, tem ministérios, tem tarefas diferentes para cada um de nós. E à medida que a gente compreende o que
que Ele preparou para nós, nós podemos funcionar em harmonia com a vontade dEle. Lá em 1 Coríntios 2,14, tá? Vocês para ler a Bíblia hoje aqui. Vamos ver, né? Lá em 1 Coríntios 12,14 fala bem assim: porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. Então, a gente pode compreender que no contexto de ter um propósito, o seu propósito nunca vai ser para o seu próprio benefício. Você vai, talvez seu propósito seja de louvor, talvez seu propósito seja um dom da palavra, talvez seu propósito seja um ministério infantil, mas nunca vai ser algo que você vai exercer para um bem próprio. Vai ser sempre para o reino de Deus. E aí, a gente volta lá naquele versículo que a gente leu no início, eu já fiz aqui, né? Lá de Filipenses, que ele vai falar... Lê aí para mim, Alain. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Ok. Então, Deus ele vai operar em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, primeiramente, ele vai operar em nós tanto... Ele vai operar em nós tanto... Querer. Boa, garoto. Ele vai operar em nós tanto o querer como realizar. Primeiramente, então, ele vai operar em nós o querer. Então, a gente pode entrar num contexto que esse querer é algo que vai surgindo em nós. O meu dom, o meu propósito, ele não vai ser uma coisa que vai surgir do nada, que a gente vai esperar chegar uma revelação, meu papel. Vai esperar cair uma revelação, chegar uma irmã em mim para falar, Raquel, o seu propósito é esse e tal. Não é isso, é algo orgânico, é algo natural, porque Deus vai, a partir do momento que a gente se permite, Ele vai deixar isso fluir de nós. Então, a gente pode começar a observar isso nas mínimas coisas, áreas de interesse que você tenha. Eu, por exemplo, desde sempre fui a pessoa que gostava de ser a mandona, que na escola eu sempre tinha um grupo de trabalho, eu queria tomar a frente. Por quê? Não confiava nos outros, né? Vai que o trabalho não conclui. Mas aí foi chegando o tempo e eu fui exercendo esses cargos de liderança. Vou botar o Kleber como exemplo.